O texto da pregação nesta manhã, Ezequiel capítulo 5, versículos 5 a 17, tem uma apresentação, podemos dizer, judicial, que está intimamente relacionada com a aliança que o Senhor Deus estabeleceu com o seu povo. Por isso, então, inicialmente faremos a leitura de Levítico 26, onde nós encontramos estas sanções da aliança, advertindo o povo que, se caso eles fossem infiéis, eles receberiam essas maldições. Nós não vamos ler todo o capítulo, mas leremos algumas partes do capítulo 26. Primeiro, os versículos de 1 a 4. Levítico 26, versículos de 1 a 4. Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. Agora versículos 11 a 16. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Mas, se me não ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto. Porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida, e semeareis debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Agora versículo 23 ao 33. Se ainda com isto não vos corrigirdes, para volverdes a mim, porém andardes contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança, e então, quando vos ajuntardes nas vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos tirar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e vô-lo entregarão por peso. Comereis, porém não vos fartareis. Se ainda com isto não ouvirdes e andardes contrariamente comigo, eu também, com furor, serei contrário a vós outros, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Comereis a carne de vossos filhos e de vossas filhas. Destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses. A minha alma se aborrecerá de vós. Reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não aspirarei o vosso aroma agradável. Assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada,
e as vossas cidades serão desertas. Agora vamos ao texto da pregação, Ezequiel, capítulo 5, a partir do versículo 5. E procurem observar na leitura a conexão com a leitura anterior. Assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém. Pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos, praticando o mal mais do que as nações e transgredindo os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porque sois mais rebeldes do que as nações que estão ao vosso redor, e não tendes andado nos meus estatutos, nem cumprido os meus juízos, e nem procedido segundo os direitos das nações ao redor de vós. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti, à vista das nações. Farei contigo o que nunca fiz e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais devorarão a seus filhos no meio de ti, e os filhos devorarão a seus pais. Executarei em ti juízos, e tudo o que restar de ti espalharei a todos os ventos. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, pois que profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, eu retirarei sem piedade os olhos de ti e não te pouparei. Uma terça parte de ti morrerá de peste e será consumida de fome no meio de ti. Outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos e desembainharei a espada atrás dela. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei. Saberão que eu, o Senhor, falei no meu zelo quando cumprir neles o meu furor. Por-te-ei em desolação e por objeto de opróbrio entre as nações que estão ao redor de ti, à vista de todos os que passarem. Assim serás objeto de opróbrio e ludíbrio, de escarmento e espanto às nações que estão ao redor de ti, quando eu executar em ti juízos com ira e indignação, em furiosos castigos. Eu, o Senhor, falei. Quando eu despedir as malignas flechas da fome contra eles, flechas destruidoras que eu enviarei para vos destruir, então aumentarei a fome sobre vós e vos tirarei o sustento de pão. Enviarei sobre vós a fome e bestas feras que te desfilharão. A peste e o sangue passarão por ti e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei. Oremos ao Senhor, irmãos. Ó Senhor Deus Santo, justo, mais uma vez ouvimos a leitura da Tua Palavra e reconhecemos agora que, ao nos prepararmos para ouvir a exposição desta mesma Palavra, nós precisamos do amparo, do socorro, da ajuda do Senhor, sem a qual não podemos entender e tampouco vê-la aplicada à nossa própria vida. Concede, portanto, Senhor, graça. Concede corações humildes, desejo sincero de ouvir a Tua voz. Dai-nos a capacidade de concentração, de compreensão. E à medida em que ouvimos, dai-nos, Senhor,
perceber quais são as implicações para a nossa vida como indivíduos, mas também como a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos e pedimos tudo isso em nome dele. Amém. Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, como temos visto já há algumas semanas, o livro de Ezequiel inicia com o que podemos chamar de dramaticidade teológica. A palavra de Deus é encarnada. A vida do profeta Ezequiel se torna, então, um sermão visível para o povo de Deus. Então, observamos nos capítulos 4 e 5 que Ezequiel esteve encenando a respeito do juízo de Deus. O juízo de Deus sobre Jerusalém. A imagem é de uma cidade cercada, onde a fome está consumindo os moradores. E por fim, tivemos a encenação final, a humilhação de raspar a cabeça e a barba com uma espada afiada. Todas essas encenações, sem a palavra interpretativa do próprio Deus, poderiam ser reduzidas a um delírio, a uma performance. Não teriam o tom de um veredito judicial. O texto desta manhã, então, nos traz ou nos conduz da encenação anterior para agora sim uma interpretação que mostra as sanções do juízo de Deus contra o seu povo, que foram encenadas e agora são explicadas. Então, nós estamos migrando dos atos simbólicos para uma fundamentação verbal sobre o significado dos atos simbólicos. E o propósito aqui é garantir, então, que o povo de Deus não interpretasse a catástrofe anunciada nas encenações como se fosse uma coisa do destino, como se fosse meramente uma negligência de Deus para com o seu povo. Mas ela é apresentada aqui como uma resposta deliberada à quebra da aliança. O que aconteceu não é uma obra do acaso, mas está ligado à soberania de Deus e à justiça de Deus. Então, todo o castigo que viria é porque Deus assim ordenou que o fosse. E quando nós pensamos na imagem anterior do cabelo sendo pesado meticulosamente na balança, que revela então que o juízo de Deus não é um descontrole emocional ou um surto de fúria cega, mas é uma justiça com absoluta precisão, onde cada grama, por assim dizer, de punição corresponde com exatidão à justiça do Senhor, aquilo que ele determinou. E aprendemos aqui, então, que o povo de Deus, povo da aliança, quando rejeita os privilégios e abraça a apostasia, sim, receberá a disciplina do Senhor. O julgamento de Deus contra a apostasia é certo, público e severo. É o que Ezequiel nos anuncia nesta profecia. E tudo isso está apontando para a necessidade de um mediador que satisfaça plenamente a ira de Deus. É por isso, então, meus amados irmãos, que eu vos anuncio o evangelho da graça de Deus nesta manhã, apontando para a justiça de Deus e a graça de Deus revelada em nosso texto. Então, em primeiro lugar, veremos o privilégio rejeitado. É uma anomalia espiritual, versículos 5 a 7. Vejam então como o versículo 5 começa. Esta é Jerusalém, pô-la no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Então, o texto começa
com uma afirmação da centralidade de Jerusalém. É óbvio que não estamos falando apenas de um elemento geográfico aqui, e nem tampouco de um elemento político, mas estamos falando da vocação teológica e missionária do povo de Deus. Jerusalém aqui é uma palavra para falar do povo de Deus. Então, Jerusalém, o povo de Deus, deveria ser, nesse aspecto de central entre as nações do mundo, como um tipo de vitrine. Uma vitrine onde a santidade de Deus poderia ser percebida. Jerusalém, o povo de Deus, seria um ponto de referência ética para todas as nações. Então temos aqui esse contexto da aliança. O rei todo-poderoso, o suzerano divino, diz ao seu vassalo Israel que eles devem, no contexto da aliança, refletir e anunciar o caráter de Deus perante as nações. É óbvio que isso implica em privilégio, ser o centro das nações. Mas também logo percebemos, essa aliança implica em obrigações. Vocês podem lembrar a parte da liturgia do batismo, quando diz: toda aliança possui duas partes, promessas e obrigações. Portanto, a eleição divina de Israel não era para eles um salvo-conduto para o pecado. Não é que eles poderiam dizer: nós somos o povo eleito de Deus, podemos viver de qualquer forma. É antes um fundamento para uma responsabilidade pactual. Em outras palavras, se você está no pacto, se Deus te deu esta graça de viver no pacto, de ter as bênçãos do pacto, de ter as promessas do pacto, você deve viver de forma pactual. E aqui então, ao falar sobre o pacto, a aliança, é útil perceber a relação do nosso texto com a aliança que Deus havia estabelecido com Israel. Podemos pensar, por exemplo, nas palavras iniciais do texto de Levítico 26, versículos 1 e 2, que lemos a princípio. Diz: não fareis para vós outros ídolos. Então há aqui uma exigência de exclusividade teológica. O único Deus deve ser o Senhor. Há também nesse contexto a ideia de reverência na adoração. Reverenciareis o meu santuário. E também a ideia da submissão como resposta à redenção. Guardareis os meus sábados, diz o texto, o que implica em uma submissão aos estatutos e ordenanças do Senhor. Então, perceba o que temos. Nos versículos 1 e 2 de Levítico 26, exclusividade teológica, reverência no culto e submissão como resposta à redenção providenciada por Deus. Mas agora olhem para Ezequiel. Nós temos em Ezequiel 5 a realidade da conduta de Israel. Primeiro, percebemos, em vez de exclusividade teológica, encontramos em Ezequiel 5 uma idolatria ativa. Eles trocaram o Deus verdadeiro pelas abominações dos gentios. Mas também encontramos uma profanação do santuário. Levítico diz: reverenciareis o meu santuário. Mas lá no versículo 11 do capítulo 5 de Ezequiel, lemos que eles praticaram coisas abomináveis e vis dentro do santuário. Lemos em Levítico sobre a submissão à vontade de Deus. E aqui encontramos uma anomalia. Encontramos uma anomalia moral. A conduta do povo de Deus é apresentada aqui como uma conduta inferior aos padrões das nações vizinhas. O que encontramos é, então,
no todo, uma anomalia espiritual. E Israel se tornou mais rebelde que as nações pagãs. E observem, se você fosse para as nações vizinhas, você iria perceber que aquelas nações adoravam os seus deuses, geração após geração. O que havia nas nações ao redor de Israel? Fidelidade aos seus ídolos. Mas Israel rejeitou o Deus verdadeiro. Eu quero chamar a atenção de vocês, então, para uma palavra que se repete nos versículos 6 e 7. Veja em sua Bíblia. Diz que eles estavam praticando o mal mais do que as nações e transgredindo os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor. Depois diz: sois mais rebeldes do que as nações. Mais. Vejam como isso é triste. Enquanto as nações vizinhas estão sendo fiéis aos deuses falsos, Israel, que tinha a aliança, que tinha a revelação especial, abandonou o Senhor da aliança. Rejeitaram os decretos e estatutos divinos. Então eles não falharam apenas em influenciar o mundo, mas eles se tornaram o centro de uma escuridão que excedia a escuridão do mundo. Crianças, nós podemos ilustrar isso da seguinte forma. Se o pecado, a rebelião contra Deus fosse um esporte olímpico, vocês sabem, nos esportes olímpicos, várias nações estão representadas. Se a rebeldia, o pecado, fosse um esporte olímpico, qual medalha essas pessoas, o povo da aliança, da antiga aliança, deveria ganhar? Sem dúvidas, a medalha de ouro. Eles venceram a competição internacional de rebelião contra Deus. Mais. São mais infiéis, são mais rebeldes, são mais idólatras. Então temos aqui um claro caso de abuso de privilégios. E qual é a consequência? A consequência é anunciada ao dizer que, em vez de ter as bênçãos da aliança, eles terão as maldições da aliança. Em vez de Deus manifestar a sua presença de maneira benéfica para o povo, ele virá a eles como um adversário. Então, isso é uma advertência. Quando a igreja ignora a sua missão de ser luz, ela está no caminho para uma escuridão terrível. Porque a quem muito foi dado, muito é exigido. Então nós não devemos esquecer de que agora a igreja é a Jerusalém espiritual. Nós estamos na aliança e nós temos privilégios. E a implicação e as obrigações desses privilégios é que nós temos que refletir a luz de Deus, tal como uma cidade situada no topo de um monte. Se nós não agimos assim, nós nos tornamos opróbrio entre os gentios, vergonha. E é o que nós ouvimos em toda parte. Há pessoas que dirão: rapaz, se eu sei que é crente, eu nem quero fazer negócio. Se eu sei que é crente, eu não quero empregar. Porque o santo nome do Senhor tem sido envergonhado por meio de vidas que não expressam a luz do reino.
Então, nossa redenção é pública. A nossa santidade também deve ser pública. Agora vamos ao segundo ponto. A sentença judicial. O Senhor diz: eu mesmo estou contra ti. Versículos 8 a 10. Veja o início do versículo 8. Eis que eu mesmo estou contra ti. Aqui está o ápice da tragédia. Vocês percebem que temos aqui o reverso da promessa pactual do Emanuel? No livro de Isaías, Deus diz: eu serei Deus conosco, estarei no meio de vocês. Lemos em Levítico 26, a promessa: eu serei o vosso Deus, eu estarei com vocês. Isto é a promessa da aliança. Deus prometeu estar com o seu povo. Mas agora, diante de tamanha infidelidade, Deus anuncia na profecia de Ezequiel: eu mesmo serei contra vós. Então não é uma coisa de Nabucodonosor, não é uma coisa meramente humana dos impérios mundiais. É a vontade do Senhor e é Ele mesmo que está agindo. Então aqui fica claro mais uma vez, o julgamento de Ezequiel 5 não é um ato descontrolado, um arroubo de fúria e ira, mas é a execução de um tratado de suzerania, o tratado da aliança que foi estabelecido no Sinai. E o que o profeta vai evocar nos versículos 8 a 12, também posteriormente, são cláusulas de juízo e maldição desse tratado. Levítico 26, mas também Deuteronômio 28. Então, Deus está apenas cumprindo a sua palavra. A sua justiça é meticulosamente medida, como vimos, pela balança. Então, uma descrição desse juízo é apontada. Isso lembra a encenação com os cabelos da cabeça e da barba. 1/3 ao fogo e pestilência. Então, isso é para indicar a fome severa que quebraria o sustento do pão e também para indicar doenças e outras aflições entre o povo. 1/3 morreria a espada. Vimos sobre isso. Os que tentassem fugir seriam achados pelos exércitos babilônicos. E 1/3 sofreria dispersão. Eles seriam lançados para as nações, mas a maldição de Deus, por assim dizer, a espada desembainhada iria atrás deles onde fossem. E então lemos um resumo destas punições da aliança. Deus diz que ele diz que ele faria algo que nunca fiz antes e nunca mais farei. Isso é para enfatizar a singularidade desse juízo. Algo horrível que era a resposta pactual às abominações cometidas por eles. E qual é o ápice deste horror? O ápice desse horror é anunciado em Levítico 26, 29, e mais uma vez descrito aqui como algo que de fato aconteceria. Era o horror do canibalismo. Então, chegamos ao nível máximo de degradação da aliança. Uma maldição prevista em Levítico 26, 29. Eles haveriam de comer a carne dos seus próprios filhos. Você pensar nisso, para nós como pais, não podemos pensar nisso.
Morreria de fome, mas jamais teria tal pensamento. Mas estamos falando não só da privação da comida, mas da degradação espiritual. Um afastamento de Deus, pronto para fazer o que as nações pagãs não fazem. O juízo de Deus é como se Deus retirasse a sua bondade e retirasse tanto as bênçãos da aliança que o que resta é apenas a depravação total. Os pais, diz Ezequiel, comendo seus filhos e os filhos comendo seus pais. Lemos que Deus haveria de retirar a sua glória do templo, haveria de tirar o olhar de misericórdia, de piedade e exigir a punição para o pecado. Esse horror apresentado em nosso texto, que choca a todos nós, aponta para o zelo inabalável de Deus pela sua própria glória e santidade. É o cumprimento das maldições da aliança. É a ordem natural sendo alterada e corrompida, porque a ordem espiritual foi desprezada. E então percebemos algo sobre a justiça e a santidade de Deus. Deus não tolera abominações no lugar da sua habitação. Entende isso? Deus não tolera abominações no lugar da sua habitação. Ele prefere trazer juízo, ver o templo destruído e Israel completamente dissipado e envergonhado, do que permitir que seu nome seja profanado. Então, nunca devemos brincar com as coisas do Senhor. A graça nunca deve ser um encorajamento para desprezar a justiça. E por isso, nós que não temos ídolos de barro e pedra em nossa casa, precisamos constantemente examinar os ídolos do nosso coração, para ver se aí, onde Deus diz ser a sua habitação, não tem ídolos que profanem o seu nome. Agora vamos à parte final do nosso texto. A satisfação da ira e a promessa da aliança. Versículos 13 a 17. A ira de Deus é apresentada aqui em nosso texto e deve ser compreendida como uma satisfação judicial. Então, Israel pecou contra o Senhor e foi rebelde mais do que as nações. Israel foi pesado na balança de Deus. Israel foi achado em falta. E agora, porque Israel descumpriu a aliança, Deus, em sua justiça, deve dar exatamente o que ele prometeu na aliança. As maldições da aliança. E então, encontramos aqui essa ideia da satisfação da justiça de Deus. O texto afirma que a ira de Deus irá, versículo 13, cumprir-se ou saciar-se. Então, essa reação santa e disciplinada de Deus contra o pecado precisa ser completamente satisfeita. A justiça deve dar a cada um conforme cada um merece. Então Deus vai dar. A sua justiça deve ser satisfeita. E ele diz que quando então a sua justiça for satisfeita, a sua ira se aquietará. Ele terá consolo. Então a justiça de Deus aqui encontrou satisfação na plena retribuição, quando cada um deles recebeu aquilo que merecia. Quais são os instrumentos desta execução judicial? São descritos aqui em termos vívidos e poéticos. Essa sentença é descrita por meio de agentes de destruição.
Primeiro temos a fome extrema, o pão sendo cortado, a falta da comida básica. Temos a pestilência e o sangue, doenças graves, violência espalhada por toda a cidade. Temos animais selvagens. Deus não irá mais proteger o seu povo. A própria natureza se rebelará contra eles. E temos a espada, o exército inimigo trazendo destruição e derrota. E notem, em cada uma desses agentes de destruição, podemos chamar de o quarteto destrutivo: fome, pestilência, animais selvagens e espada. Por trás de cada coisa, o profeta não está inventando novas punições. Lembrem-se, ele está apenas citando Levítico 26. E conforme o texto sagrado, eles receberiam então essas maldições da aliança. Isso teria vários estágios. O estágio da ruína, em que a estrutura física da cidade seria destruída. O opróbrio, o escárnio, a perda da dignidade diante dos vizinhos. E até, ao final, o horror paralisante, o espanto. O julgamento, então, é, meus amados irmãos, a prova de que Deus leva o pecado a sério, de que Ele não admite infidelidade. E há, então, esse paradoxo solene aqui. Deus está disposto a destruir a reputação de seu povo, a visibilidade da cidade santa, para preservar a integridade de sua santidade e justiça perante as nações. Então, o castigo aqui não é um fim em si mesmo, mas um meio, diz o texto, para que as nações saibam que o Senhor falou em seu zelo. Deus é zeloso. Em outras palavras, Deus é ciumento. Deus falou em seu zelo. Isso significa que Deus ama tanto o seu povo que, como um pai que vê seu filho no erro, não pode permitir que ele continue no erro, mas haverá de discipliná-lo. Assim também o Senhor o faz com aqueles que o amam, com aqueles que fazem parte do seu povo. E então percebemos, amados irmãos, algo sobre a santidade e a justiça de Deus, mas também sobre nós mesmos. Vocês percebem? Muitas vezes Deus está falando conosco de diversas maneiras, vez após vez, e nós nos fazemos de surdos diante da sua palavra. Parece que às vezes o único caminho que nós somos capazes de perceber a voz de Deus é o caminho da dor, do sofrimento. É só quando Deus nos aperta que nossos ouvidos parecem se abrir para ouvir sua voz. Isso não quer dizer que todo sofrimento seja o juízo de Deus. Mas não devemos ser tolos a ponto de imaginar que o nosso sofrimento não possa ser a disciplina do Senhor para as nossas vidas. Então, sempre que estivermos sofrendo, devemos começar com perguntas sinceras. Que caminhos eu estou seguindo? Que ídolos eu estou guardando em meu peito? Estou sendo fiel ao Senhor? Estou vivendo a vida da aliança em fidelidade, justiça e santidade? Devemos nos perguntar isso. E aqui devemos admitir que, se olharmos para o texto desta manhã, sem olhar para a cruz, poderíamos chegar ao desespero e à percepção da nossa própria incapacidade. Mas a boa notícia do Evangelho, meus amados irmãos,
é que na economia da redenção, as maldições de Ezequiel 5, Levítico 6, Deuteronômio 28, encontram uma resolução final para o problema do nosso pecado. A lei e o juízo em Ezequiel funcionam aqui como um tutor que nos conduz do desespero da nossa incapacidade para a nossa confiança em Cristo Jesus. E então, crianças, o nosso texto dessa manhã nos leva à pergunta 12 do nosso catecismo, que eu acho que vocês repetiram faz alguns domingos. Visto que pelo justo juízo de Deus merecemos o castigo temporal e eterno, como podemos escapar? E a resposta também aparece aqui na mensagem de Ezequiel, quando vista e interpretada à luz do restante das Escrituras. Obviamente, nós também merecemos esta mesma punição. Então, quem é Cristo para nós? Cristo é para nós o substituto. Ele aparece como aquele que é o quebrador da aliança em nosso lugar. Ele recebe o juízo como alguém que quebrou a aliança. Por isso Paulo diz que ele se fez maldição em nosso lugar. Então, todas as maldições da aliança que eu e você merecíamos recaíram sobre o nosso Senhor. Ele foi tratado como um servo infiel, como um quebrador da aliança. E aí então percebemos que nessa substituição em que Cristo assume nosso lugar, percebemos que na cruz houve a convergência perfeita entre a justiça severa de Deus e a sua misericórdia insondável. O castigo que Jerusalém haveria de sofrer é uma figura do sofrimento de Cristo por nós. Podemos pensar em alguns elementos do nosso texto que apontam para isso. Temos aqui em nosso texto a espada desembainhada contra o rebelde. E então lemos nas palavras do profeta Zacarias, capítulo 13, versículo 7. Levanta-te, ó espada, contra o meu pastor. A espada de Deus foi levantada contra o nosso Senhor Jesus Cristo. A espada feriu o pastor para que as ovelhas sobrevivessem. Também temos o elemento da balança que foi mencionado no início do texto do capítulo 1. O juízo meticulosamente medido, a justiça divinamente perfeitamente pesada, agora essa justiça perfeitamente pesada, sem mais, sem menos, foi meticulosamente satisfeita em Cristo Jesus, sem que um único pingo da ira de Deus fosse esquecido. Ele bebeu o cálice da ira de Deus até a última gota. Mas também lemos sobre fogo e fome em nosso texto. Isso fala da agonia e da privação que Cristo passou. Ele suportou o fogo da ira de Deus. Ele suportou a sede na cruz. Nós também lemos sobre a reprovação pública. Jerusalém haveria de ser escárnio entre as nações, envergonhada, humilhada. E Cristo Jesus se tornou objeto de vitupério e horror público, quando ele carregou sobre si a nossa vergonha diante do mundo. Ele foi exposto e lançado para fora da cidade, de forma completamente vergonhosa. Mas mais do que isso, meus amados irmãos, no versículo 13, Deus diz que quando ele derramasse sua ira sobre Jerusalém, ele diz: a minha ira cessará. A minha ira será plenamente satisfeita. Isso era apenas uma sombra, porque a ira realmente foi satisfeita de forma final e conclusiva, quando o Senhor Jesus Cristo disse na cruz: está consumado. Toda a ira de Deus
desde Adão até o último eleito, foi exaurida, completamente satisfeita em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não resta mais, portanto, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, ele levou sobre si a maldição da aliança, para que eu e você tenhamos as bênçãos da aliança. Então, podemos viver sob as bênçãos da aliança. Podemos obedecer aos mandamentos de Deus, não por medo do julgamento, mas por uma santa gratidão. Então, amados irmãos, vivamos em Cristo, vivamos conforme Cristo e vivamos para Cristo, nosso profeta, sumo sacerdote e rei, nosso Salvador, Senhor e pastor, hoje e sempre. Amém.